Boa noite, amada igreja. Pode se sentar. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus por nós estarmos aqui nessa noite, buscando conhecer ao Senhor, buscando a face dele, buscando a revelação de quem ele é e quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós estamos falando sobre o livro de Jó. Semana passada nós começamos esse livro. Nós trouxemos essa pessoa para o seu conhecimento, um homem que o próprio Deus diz, um homem justo, um homem íntegro, um homem que evitava o mal, um homem que conhecia e temia a Deus, reverenciava a Deus, tinha respeito pelas coisas de Deus. Ele buscava no seu íntimo fazer aquilo que ele achava que era correto para agradar a Deus. Ele tentava chegar em Deus. Ele tentava, com o seu zelo pelas coisas de Deus e por quem Deus ele reconhecia que era, ele buscava inclusive cobrir o pecado dos seus filhos, dos seus parentes, daqueles que ele amava, que ele perguntava: meu Deus, vá que eles tenham feito coisa errada, vá que eles estejam pecando contra o Senhor, então eu vou oferecer sacrifícios para que o Senhor aceite. E de repente este homem, ele é acometido de várias calamidades. Dentro da sua família ele perde seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde o seu status. Vem uma enfermidade de Satanás na sua vida. Nós lemos isso na palavra do Senhor, no capítulo 1, na semana passada. E este homem, ainda que ele estivesse todo doente, ainda que a sua própria esposa, seu próprio cônjuge, a pessoa mais próxima dele, dissesse para ele: mas não é melhor você amaldiçoar Deus de uma vez e morrer? Olha tudo que te aconteceu. E ele olha para ela e fala assim: não fale uma insanidade dessa, não haja como uma louca, porque veio a adversidade. Deus não nos deu muitas coisas boas. Por que eu vou blasfemar com o Senhor agora quando o mal chegou? E ele olha para a mulher e olha ali para ela, e ele continua. A palavra de Deus diz, capítulo 2, diz que ele não blasfemou contra Deus. E ele não culpava Deus de nenhum mal que tinha lhe cometido. E eis que chegam 3 amigos, homens sábios, homens de reputação, homens do mesmo status que Jó possuía. E hoje nós vamos ver como era esse homem Jó. Nós vamos entrar um pouco mais na vida dele. E esses 3 homens ficam tão estarrecidos que ficam uma semana ali onde Jó morava e não conseguem nem falar nada. Mas esses homens de repente começam a conversar com Jó depois dos 7 dias e começam a falar muitas coisas, algumas verdadeiras, porque eles reconhecem quem Deus é. Eles também temiam a Deus nesse sentido do temor reverencial, de saber que Deus é todo poderoso. Mas eles começam a falar coisas que não eram do agrado de Deus, porque nós temos esse hábito de nos estribar, quer dizer, nos garantir, nos segurar. O que é o estribo? Uma sela. O estribo é onde você se segura ali em cima do cavalo, né? Então a palavra do Senhor diz que nós nos estribamos no nosso próprio conhecimento, naquilo que já nos foi contado, naquilo que nós observamos. Nós nos estribamos na nossa sabedoria humana. Mas o Senhor Deus, Ele quer que nós venhamos a conhecer realmente quem Ele é. Ele quer se revelar para cada um de nós, para que nós
recebermos a sabedoria dos céus, a sabedoria do alto, a sabedoria que Tiago diz que é boa, que é louvável, que é pacífica, a sabedoria que vem de Deus. Por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito com a palavra, porque nós temos que andar por esta terra como homens e mulheres espirituais, crendo em Deus, ainda que passemos por adversidade, nós não podemos largar a nossa fé. E nós lemos ali na semana passada, eu não posso falar sobre o livro inteiro de Jó novamente nessa pregação, que Jó começou a ouvir aquela conversa e começou a se justificar perante aqueles homens que achavam que tudo que Jó estava passando é porque ele tinha pecado, porque ele fazia coisas erradas, porque ele era uma pessoa hipócrita, porque ele no fundo ele não era aquele homem justo, íntegro, temente a Deus. E Jó começa a se defender, e Jó no meio da discussão já começa a questionar Deus também, já se abala na sua fé, já se abala no seu temor a Deus, de não blasfemar contra o Senhor. E nós chegamos no capítulo 29 e 30 e 31, e nós poderíamos ler todos esses capítulos, mas vamos ler só apenas algumas partes. Mas eu quero dizer para você que nesses capítulos Jó começa a se escorar em tudo que ele fazia de bom, nas suas boas obras, em quem ele era, como ele começa a se justificar perante Deus, como quem diz: Deus, você está sendo injusto comigo. Você, Deus, como um juiz supremo, está cometendo uma injustiça. Olha que ponto que nós chegamos quando a adversidade bate na nossa porta, quando o problema bate na nossa porta e nós não estamos com os olhos fixos em quem Deus é, de eternidade a eternidade. Quando nós valorizamos mais a nossa vida terrena do que a vida eterna que nós temos garantida por Ele. Quando nós nos preocupamos mais com o que nós temos aqui na terra do que aquilo que nós estamos investindo nos céus. Não era errado Jó ter agido bem a vida inteira dele, óbvio que não. Jó chega a falar isso. De que adianta? De que adiantou eu ter sido bom? Como se Deus não se importasse com o que eu ou você fazemos. Mas eu quero te dizer, não precisa abrir a sua Bíblia, só preste atenção. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito que de Deus ninguém zomba. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Nós temos um ditado, um jargão bem conhecido: o que você plantar é facultativo. Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita, ela é obrigatória. Amém. Porque quem colhe vento vai, e quem planta vento vai colher tempestade. E nós temos que saber que há um Deus que tudo sonda, tudo conhece. Foi Satanás que está até hoje ainda, ele é o príncipe desse mundo. Satanás está rodeando a terra, passeando, perambulando, observando a minha e a sua vida. E quando Deus perguntou para ele: você observou Jó? É porque Deus sabia que Satanás estava lá já de olhos em Jó, porque Deus é onisciente. Deus não precisava perguntar para Satanás aonde ele estava. Quando Deus pergunta onde você está, é porque Ele quer dizer o que você está fazendo da sua vida. Deus conheceu o caráter deste homem, e por isso Deus permitiu que Satanás colocasse
a mão neste homem, nas suas coisas, não na sua vida. Amém? Amém. Nós que andamos com Jesus Cristo, guarde isso na sua mente. A nossa morte física só Deus permite. Amém? E a nossa morte espiritual não existe. Amém? Nós somos um espírito que habitamos em um corpo e possuímos uma alma. E nós estamos nessa jornada aqui na terra para aprender a dominarmos a nossa alma e que nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Esse é o alvo para o qual nós prosseguimos. A minha vida e a sua tem que glorificar o nome de Jesus enquanto nós estamos nessa terra. Esse é o propósito para que eu e você fomos criados. Amém? Eu vou ler aqui onde Jó começa, só para mostrar para você como Jó tinha na sua mente uma coisa chamada meritocracia. Não, se eu faço coisas boas, se eu penso coisas boas, se eu fujo de pensar coisas ruins, então Deus tem que me abençoar. Ele é obrigado a me abençoar. Eu vou ter uma vida boa porque Deus vai me abençoar. Eu quero que você entenda nesta noite, é uma coisa muito difícil da gente passar de púlpito isso. Mas Deus não faz barganha com ninguém. Deus abençoa aqueles que buscam a Ele com todo o seu coração. Amém? Amém. Deus estende a sua mão, ouve o seu clamor. Mas ainda que a adversidade bata na sua porta, não questione Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. É verdade. Os pensamentos dele sempre são maiores do que os nossos, sempre são para o nosso bem. Ainda que você seja recolhido desta terra, a palavra de Deus diz que a morte do justo é uma alegria para Deus. A festa no céu. Nós perdemos ontem um amigo querido nosso, um missionário de Covid. E eu fiquei triste o dia inteiro. Estou triste por quê? Porque ele vai fazer falta para a esposa dele. Ele vai fazer falta para os filhos dele. Era uma pessoa querida, era uma pessoa que não parava a obra, tinha 220 voos. Fez missão para Cuba, para o Peru, para o Haiti, para o Nepal. Não era rico, catava suas economias e viajava com a sua mulher, com a mochilinha nas costas, ia lá para o outro lado do mundo pregar a palavra do Senhor. Ele foi recolhido à festa no céu. Ele não vai sofrer mais nada, não vai mais ver essa terra caótica em que nós vivemos. Mas é claro, chorei muito ontem, porque quando eu penso nela que perdeu o seu companheiro, um homem que vivia para Deus, ela vive para Deus, claro que ela vai sentir falta, vai ficar um buraco, né? Por isso nós sofremos quando alguém parte. Mas nós, quando sabemos que aquela pessoa é de Jesus, lá no íntimo do meu coração dá uma inveja. Ele chegou lá, ele já está lá com Jesus e eu ainda estou aqui. Sabe, é difícil às vezes para você entender isso. É difícil, porque nós não temos essa consciência de eternidade tão forte em nós, criada em nós, construída, arraigada em nós. Eu tenho a convicção, em nome de Jesus, que eu sou imortal. Quando Jesus voltar, e Ele vai voltar para exercer um milênio de reinado nesta terra, eu vou voltar com Ele. Sabe por quê? Porque Ele decidiu me adotar como a sua filha, e eu não rejeitei-o, e eu busco agradá-lo e andar com Ele.
E não importa o que aconteça nesta terra, eu sei que o meu Redentor vive. E que se eu morrer, eu estarei com Ele. Eu tenho a eternidade de vida. E você já conseguiu falar isso para você mesmo? Você já conseguiu falar esse discurso para você? Comece a praticar. A sua vida não termina aqui. Se você fixar os seus olhos em Jesus Cristo, nenhum problema, me escute, abra os seus ouvidos, nenhum problema que você está passando, Rubens, se compara à glória que há de ser revelada em nós, seus filhos amados. Amém? Tudo é passageiro. Não se deixe ficar ansioso, preocupado, desesperado, descabelado por problemas dessa terra, porque tudo aqui vai passar, mas a palavra do Senhor não passa. Então Jó, esse é um livro do Antigo Testamento. Você tem que entender que na nova aliança, eu e você que cremos em Jesus, o Espírito Santo do Senhor, de Deus, Ele vem habitar em nós para nos revelar as coisas espirituais. Amém? Amém. Amém? Amém. Nesta época não era assim. O Espírito Santo, Ele vinha em porções. Ele vinha mais sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas. Ele visitava os homens, mas Ele não habitava nos homens para ensinar todas as coisas. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz que quando Jesus veio, o mistério que estava escondido para os profetas, ele foi revelado. Porque agora nós podemos andar nessa dimensão espiritual, com o auxílio do Espírito Santo, nos ensinando todas as coisas. Amém? E nos trazendo a revelação. Então Deus, Ele nos ama, não é por aquilo que nós fazemos agora, hoje, e o que nós estamos pensando, poxa, eu estou pensando só coisa errada, então, Deus não me ama mais. Não é assim que funciona. A obra redentora na minha e na sua vida, a obra de transformação, é pela graça de Deus. Assim como a graça do Senhor veio e nos salvou, isso é por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu não posso chegar aqui, eu estou aqui toda quinta-feira trazendo a palavra para a comunidade terapêutica e bases, e por isso eu vou para o céu. Mentira de Satanás. Isso para Deus pouco importa. Essa não é a minha chave de entrada para o céu. A minha chave de entrada para o céu é a minha fé por Jesus Cristo, que morreu no meu lugar e me deu a redenção. Como foi aberto esse culto essa noite, ninguém aqui é digno de entrar na presença do Senhor se não for pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que entender que a meritocracia não vai nos salvar. O que vai nos salvar é a fé em Jesus. É a fé nele, que Deus colocou como reconciliador entre o ser humano e ele mesmo. Amém? Amém. Então Jó, você pode ler aí no capítulo 29, versículo 7. Nós vamos ler algumas coisas. 29, 7. Quando eu ia à porta da cidade, tomava assento na praça pública, quando ao me verem, os jovens saíam do caminho, os idosos ficavam em pé, os líderes se abstiam de falar, e com a mão eles cobriam a sua boca. As vozes dos nobres silenciavam, suas línguas colavam-se ao céu da boca. Todos que me ouviam falavam bem de mim.
Quem me via me elogiava, pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda, o órfão que não tinha quem o ajudasse, o que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego, eu era os pés do aleijado, eu era o pai dos necessitados. Vocês reparem como Jó, neste momento de dor, de aflição, como ele começou a fazer um rol de justificativa própria perante Deus do universo, justo juiz. Eu que quebrava as presas dos ímpios, dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. As minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite aos meus ramos. A minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco. Como ele achava que tudo era porque ele era. É porque ele fazia as coisas certas, e por isso ele achava que estava seguro. Sabe, meu amado irmão, quando você achar, eu vou arranjar um bom emprego, eu vou ter uma boa poupança, eu vou guardar dinheiro, eu vou trabalhar bastante. Quando você achar que você está seguro, porque você tem posses, porque você tem riqueza, lembre-se de Jó. Quando você achar que está seguro, porque você tem um cargo ministerial na igreja, e você faz aquilo sem o seu coração estar comprometido com Jesus, lembre-se de Jó. Quando você for lá levar uma cesta básica para alguém, que não seja o amor por aquela pessoa que te move verdadeiramente, lembre-se de Jó. Quando você chegar diante dos familiares, dos amigos, e disser, eu fiz, eu faço, eu sou bom, eu estou em pé, a minha vida vai durar 100 anos, eu vou viver nessa terra, porque eu sou bom. Lembre-se de Jó. Glória a Deus. Palavra de Deus, no capítulo 4 de Tiago, eu não lembro certinho, acho que é 10 ou 11 o versículo. Diz assim: eu farei isso ou farei aquilo, se assim o Senhor permitir. E logo em seguida diz: porque a vida, a nossa vida, é como um vapor que logo se desvanece. E se nós vivermos, nós faremos, se assim o Senhor permitir. Nós temos que voltar a enxergar quem nós somos e quem Deus é. Nós temos que colocar isso numa perspectiva correta. Amém? Eu e você só estamos aqui em pé nessa noite porque Ele se agradou de nós, porque Ele quer, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos guarda, porque Ele nos mantém em pé. E nós vamos ver isso na palavra dele. Então Jó continua ali, ele diz ali, só para dar um exemplo aqui, do que eu estou falando. Os homens me escutavam, versículo 21, ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. E depois que eu falava, eles nada diziam. As minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada. Bebiam as minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu dava um sorriso para eles, eles mal acreditavam.
A luz do meu rosto lhe era preciosa, eu era o que escolhia o caminho para eles. Eu me assentava como seu líder e eu me instalava como um rei. No meio das suas tropas, eu era como um consolador dos que choram. Eu vou ler o 29 até aqui, só para você ter uma ideia da autoimagem que Jó possuía dele. Sabe, eu não vou dizer isso, porque eu sei que ele era um homem que temia a Deus, preste atenção. Mas ele quase se colocava como Deus. Ele não se colocava como Deus, porque Deus sabia que ele o reverenciava, amém? Amém. Mas você nota pelo discurso que ele estava firmado naquilo e ele estava confuso, porque ele não entendia ainda que Deus, Ele quer o nosso coração. Ele não quer que você leia a palavra dele, porque ele vai te abençoar. Presta atenção, leia escute até o final que eu estou falando. Preste atenção. Essa frase tem continuidade, amém? Ele não quer que você jejue só porque você quer obter a favor dele. Ele não quer que você acorde de madrugada ou ore de manhã cedo somente porque você acha que se você fizer isso, ele vai te dar algum troca. Não. Deus quer que você faça todas essas coisas? Sim. Mas a motivação do seu coração tem que ser: Deus, eu te amo. Eu quero andar com você. Deus, eu quero me espelhar em você. Deus, eu vou ler a palavra até que ela habite ricamente no meu interior, para eu ser transformado por você. Deus, eu vou acordar de madrugada, porque é o melhor lugar para eu me abrir com você. Eu preciso da companhia sua, Senhor. Deus, eu quero ter recursos, porque eu quero ajudar as pessoas de coração. Eu quero que elas conheçam teu amor por elas. Eu quero que você perceba, meu amado, que os fariseus, os religiosos da época que Jesus pisou nesta terra, eles iam na sinagoga, eles sabiam todo o Velho Testamento de cor, eles davam conselhos, eles faziam coisas, eles dizimavam até da hortelã, até do coentro, até das ervas eles dizimavam. Eles cumpriam toda a lei do Senhor. Mas Jesus olhou para eles e disse: o coração de vocês está longe. O coração de vocês está longe de Deus. Vocês não amam. Jesus o Cristo encarnou em nós, em carne e osso, se transformou um homem sujeito à morte física, sujeito a tudo que eu e você estamos sujeitos, por amor, para servir. Antes de ele ir para a cruz, na última ceia que ele tomou com seus discípulos, ele fez questão de lavar os pés de um por um. Ele que era tido pelos seus discípulos como rabino, um mestre, que sabiam que era o Messias, o Filho de Deus. Ele deixou bem clara a sua mensagem: aquele que quer ser o maior, sirva primeiro, seja o primeiro a servir. Porque a lógica do mundo espiritual não é essa lógica mundana que nós somos criados. Eu preciso brilhar, eu preciso me fazer, eu preciso que os outros achem que eu sou inteligente, que eu sou sábia, que eu sou toda poderosa. Mentira de Satanás. Eu estou aqui para servir você. Eu estou aqui para trazer as boas novas. Eu estou aqui para que através da minha vida em humildade as pessoas conheçam o Deus maravilhoso que Ele é, bondoso, misericordioso,
pastora, tudo que Jó sofreu, como eu posso ter certeza que Deus é bondoso e misericordioso? Abra sua Bíblia, abra agora Tiago, capítulo 5, apóstolo de Jesus, e leia com seus olhos o que este homem falou. Tiago capítulo 5, versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Algumas Bíblias está paciência. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó, ou a perseverança de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão, de bondade, de misericórdia. Amém? Está escrito: este é quem Deus é. Este é quem Deus é. Não o que você pode saber na sua sabedoria humana. Troque a sua sabedoria humana pelas palavras de Deus registradas na Bíblia. Amém? Abra lá em Efésios, aproveita que está aí passeando pelo Novo Testamento. Esse versículo já foi falado essa noite na abertura do culto. E você tem que entender a verdade de Deus a respeito daquilo que nós achamos que Deus vai trabalhar na nossa vida, porque nós estamos, não, eu estou fazendo só o que é correto, então Deus vai me abençoar por causa disso. Não, você vai fazer o que é bom, você vai produzir boas obras, porque vai ser decorrência do seu relacionamento com Deus. Ninguém é bom aos olhos de Deus se não tiver comunhão e convivência com Ele. Porque não é a minha bondade e as suas, nossas obras boas que Ele vai considerar. Ele vai considerar a obra que você vai, o fruto que você vai manifestar, porque você tem uma vida com Ele. Ele sabe se você tem ou não tem uma vida com Ele. Ele vai sondar a motivação do seu coração, e é Ele que vai fazer você andar em boas obras. A partir do momento que você entender que quanto mais inteiramente comprometido você estiver com o Senhor, mais íntegro você será aos olhos do Senhor. A sua vida vai ficar fácil, meu irmão. Eu fiz essa opção. Há 20 anos atrás eu fiz essa opção. Eu vou mergulhar de cabeça em Jesus Cristo. Eu vou para a igreja, eu quero aprender a palavra. Eu vou andar com o Espírito Santo, eu vou conversar com Ele, eu vou pedir para Ele me transformar. E a partir do momento que eu andei inteiramente comprometida com Jesus, inteiramente comprometida, não ficou o pé de fora, não ficou a mão de fora, não ficou impureza na minha mente de fora. A partir do momento que Deus viu a decisão que eu tomei de ser inteiramente comprometida com Ele, eu comecei no tempo certo a manifestar o fruto do Espírito Santo através da minha vida. Até hoje Deus está trabalhando em algumas áreas da minha vida. Em nome de Jesus eu quero manifestar todo fruto em nome de Jesus, porque Ele não para de trabalhar em nós, porque nós somos seres humanos, somos falhos. Efésios 2:8. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês próprios, isso é dom, é dádiva de Deus. Deus resolveu, decidiu me amar. Deus já decidiu amar você. Aceite o amor dele. Como a gente diz, aceita que dói menos. Aceita o perdão de Deus sobre a sua vida. Ele já decidiu. Ele já decidiu.
Você não pode mudar a ideia de Deus, entendeu? Jó e aqueles 3 amigos ficaram num blá 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 inútil, vão, não conseguiu entender o porquê estava. Você está entendendo por que você está passando tudo isso? Fica quieto e vai adorar o Senhor. Não questiona. Aleluia. Não questiona, mas por que o missionário não tinha mais obra para ele fazer nessa terra? Por que foi recolhido ontem, com 59 anos de idade? Porque Deus quis. É o homem de Deus, Deus recolheu a hora que ele bem entendeu. Quem sou eu e você para questionar Deus? Nós temos que entender que Deus é Deus. Amém? Somos, versículo 9, capítulo 2 de Efésios. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Nós somos aquele que Deus criou e realizou, nos aperfeiçoa em Jesus Cristo. Ele faz a sua obra em nós quando nós permanecermos em Jesus Cristo. Amém? Por isso que Jesus Cristo é necessário na nossa vida, porque nós somos realizados, nós somos completados, nós somos feitos para Deus em Jesus Cristo. Amém? Para quê? Para fazermos as boas obras, as quais Deus já preparou para nós antes mesmo de nós pensarmos em praticá-las. Sabe, amado irmão, 10 anos atrás, não vou nem dizer 20 lá quando eu me converti, mas 10 anos atrás eu já estava na obra do Senhor, já estava como intercessora, líder de intercessão. Eu jamais imaginei que um dia eu estaria aqui ministrando a palavra para vocês. Você tem que entender que tudo que Deus, tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço hoje é porque foi Deus que fez na minha vida. Amém? Abra Coríntios, primeira carta que Paulo escreve a Coríntios. Nós temos que entender algumas coisas para nós nunca mais tirarmos os nossos olhos de Deus. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10. Eu quero ler para você o que o apóstolo Paulo ensina para essa igreja. O que eu hoje, pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que escreveu isso aqui, ele está falando isso para você. Presta atenção. Capítulo 10, versículo 12. Assim aquela pessoa que julga estar firme. As outras versões dizem assim: aquela pessoa que pensa na sua mente que ela está de pé. Cuide para que não caia. Nós temos que ter isso tão gravado na nossa mente. Eu, se você grifava, decorava esse versículo, porque a palavra do Senhor, ela não diz aquele que está em pé, cuide que não caia. Não, porque o Senhor sabe que eu e você, seres humanos, nós somos falíveis. Nós estamos sempre assim, sabe, andando numa corda bamba. Nós achamos que estamos firmes. Eu posso chegar aqui: pastora, a senhora não é firme em Jesus? Eu vou falar: eu estou permanecendo em Cristo. Essa seria a minha resposta biblicamente correta, porque eu não posso me vangloriar que eu estou firme na minha vida, que eu não vou cair. Eu não posso me vangloriar, porque a palavra do Senhor diz: você pensa que você está firme, não vacile, vigie, ore, mantenha-se firme em mim, porque a palavra do Senhor diz: assim é aquele que pensa que está em pé,
Curve-se para que não caia. E ele continua, o apóstolo: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens. Não pensa que você foi tentado além da sua capacidade de resistir à tentação. Não foi, porque a palavra de Deus diz que não foi. Mas a palavra de Deus diz, continua aqui, ó: e Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que você possa suportar. Entenda o que Deus está falando aqui para mim e para você. Essa palavra é para mim também. Não pensa que você está em pé pelo seu mérito, pelas suas obras, pelo que você faz, porque você é boa. Não pense que você está em pé por causa disso. Você só está em pé porque na hora que chega a tentação, você anda comigo e eu sou fiel a você. E eu consigo fazer você suportar e não ceder à tentação. E sou eu que te mantenho em pé. E sou eu que te mantenho íntegra. E sou eu que te mantenho na linha, na vereda do justo. Você entendeu por que você e eu precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida? Por que eu e você precisamos conversar com o Espírito Santo todos os dias da nossa vida? Porque a tentação, ela vem para mim, ela vem para você, ela vem para qualquer um nessa face da terra. Mas não virá uma maior que você possa suportar, porque você permanece nele e ele é fiel para te guardar. Ele é fiel para na hora você ter um escape e não voltar para o pecado, porque Ele não quer que você peque mais. Ele quer que você glorifique o nome dele aonde você for. Amém? Amém. Nós temos que ter isso em mente, não esquecermos nem um dia das nossas vidas. Se eu estou bem, se eu estou em pé, se eu estou firme, é porque é Ele que tem feito a obra na minha vida, é Ele que está me sustentando. Eu não sou capaz de andar corretamente sem estar permanecendo em Deus. E é por isso que eu amo Jesus, porque Ele é fiel. Eu posso não ser fiel a mim mesmo. Amém? Eu posso deitar comprometida comigo que não vou fazer tal coisa. No dia seguinte eu já posso mudar de ideia, porque eu não sou fiel às promessas que eu faço para mim mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está recebendo isso no seu coração? Não se estribe no seu próprio entendimento. Se estribe no Senhor. Se estribe na sua palavra. Sabe, quando você passar tempo com Deus, porque você está inteiramente comprometido com Ele, você vai se tornar um homem íntegro. E as boas obras vão ser assim naturais na sua vida. A sua mansidão, a sua humildade, o seu serviço ao seu próximo, o seu amor. O amor, a palavra de Deus diz que Deus derrama o seu amor em nossos corações. Por isso que eu sou capaz de amar o meu próximo, por isso que eu amo vocês. Não vem de mim, vem tudo dele, tudo que é bom vem dele. Amém? Você quer ser um homem bom? Você quer ser um homem justo? Você quer ser um homem que se importa com Deus? Então viva para Deus. Seja inteiramente comprometido. Não porque o pastor está falando, você tem que ficar dando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. É porque você quer. Você quer que Ele trabalhe em você. Você quer ser uma nova criatura em Jesus. Ele vai realizar a obra em você quando você estiver permanecendo em Jesus Cristo.
Amém? Você não vai se reconhecer quando você começar a andar com Jesus. Oh, glória a Deus. Sabe, quando você vai lá orar, quando você vai lá se ajoelhar, quando você lembra de Deus, Provérbios capítulo 30, não precisa abrir, eu vou só falar, só citar. Provérbios capítulo 30, versículo 15. Diz que a sanguessuga tem 2 filhas. Sabe qual é o nome das filhas dela? Midá. Quando que você se ajoelhou para conversar com Deus? E mesmo você estando na situação que não é a melhor possível na sua vida, você falou: Deus, eu te amo. Glória a Deus. Simples assim. Deus, eu preciso de você. Deus, eu quero ser a sua semelhança e a sua imagem. Quando que você se ajoelhou e isso brotou do seu coração? Eu estou falando isso porque você tem que sentir a necessidade que você tem de ser mais próximo de Deus. Nós não podemos estar ajoelhando e estar na cabeça. Me dá. Como que isso vai mudar? Quando você for inteiramente comprometido com Jesus. Jesus, minha vida é tua. Não importa o que aconteça na minha vida. Não importa que eu vou morrer amanhã. Não importa, minha vida é tua. Faz dela o que você quiser. Porque eu entreguei a minha vida para ti, Jesus Cristo. E você é o meu Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele vai me redimir da cova. Eu sei que eu tenho uma pátria celestial. Eu sei para onde eu vou depois daqui. Tenha essa convicção. Revista-se da armadura de Deus. Coloque o capacete da salvação sobre você. Saiba, você não nasceu para viver eternamente aqui nessa terra, sofrendo. Você tem uma jornada aqui, mas você tem uma vida eterna com Jesus Cristo. Amém? Você até vai voltar para essa terra para reinar como sacerdote, como rei sacerdote com Ele. Mas nós não vivemos simplesmente para ter uma vida terrena boa, confortável, custe o que custar. Amém? Vamos pular um pouquinho. O tempo voa. É pela nossa busca incessante a Deus que nós vamos ter comunhão com Ele. Eu gosto quando chega aqui no capítulo, antes de chegar no capítulo 32, eu gosto do capítulo 32, mas antes de chegar no capítulo 32, eu quero que você abra comigo em 31, Jó 31, versículo 35. O desespero de Jó era tão grande, e eu quero que você guarde isso também no seu coração. Não importa se você já falou coisas para Deus que ofenderam a Deus, vamos dizer assim, porque Deus sabe o nível de conhecimento que eu e você temos dele, amém? Eu às vezes já briguei com Deus, sabe? Já, Deus, por que você está fazendo? Já questionei Deus, já, claro, todos nós passamos por essa fase de Jó. Por isso o livro de Jó está aqui na Bíblia, para eu e você sabermos que Jó era um ser humano que nem eu e você, amém? E Jó chega ao ponto de falar assim, ó, para Deus: ah, se alguém me ouvisse, agora eu assino a minha defesa. Uau! Quantas vezes que eu e você já nos defenderam para Deus? Não vamos falar de Jó, não, vamos falar de nós. Quantas vezes que nós já nos defendemos para Deus? E ele diz assim: que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça denúncia por escrito. Gente, misericórdia. Como Jó achava que conhecia Deus, mas não
tinha a revelação que nós temos hoje. Quem é o nosso acusador? É Satanás, são os demônios. Jamais diga que Deus está te acusando. Ele não acusa. Ele pode até nos disciplinar, mas nunca chama ele de acusador. Amém? Que o meu acusador faça a denúncia dele por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como uma coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos. Como um príncipe eu me aproximaria dele. Eis que depois que Jó fala 3 capítulos, que os outros amigos falaram todas as coisas, aparece um personagem chamado Eliú, amigo também do Jó que estava lá. E no 32 diz assim: os 3 homens pararam de responder para Jó, porque este se julgava justo. Jó falou tudo o que ele fazia, e ele ainda diz que ele assinava a defesa dele por inteiro, porque os 3 amigos diziam que ele era o único culpado por toda aquela situação que estava acontecendo na vida dele, e não sabiam o que estavam falando. Amém? E quando eles pararam de falar, e quando Jó relacionou tudo que ele fazia de bom, eles falaram assim: bom, então eu não sei mais nada. Eu quero que você entenda que enquanto você conversa com as pessoas à sua volta, você está conversando em sabedoria humana, sabe? E de repente nós temos que parar e olhar para cima, olhar para a palavra do Senhor, para escutar o que Ele tem para dizer para nós. Muito blá blá blá. Quando tem um provérbio que diz que quanto mais se fala, mais bobagem se diz. Sabia? Nós temos que vigiar a nossa boca. Mas Eliú, ele fala assim, ó. Eliú indignou-se muito contra Jó, versículo 2, porque esse justificava-se a si mesmo diante de Deus. Ele também se indignou contra os 3 amigos, porque não encontraram meio de refutar a Jó, e mesmo assim ainda o tinham condenado. Eliú ficou esperando para falar, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os 3 se calaram, indignou-se. E aí ele pediu a palavra, mesmo em respeito aos mais velhos. Ele era mais jovem, e ele diz assim: eu sou jovem, vocês têm idade, por isso eu tive receio, eu não ousei dizer-lhes o que eu sei. Os que têm mais idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas aí ele fala uma verdade aqui. Essa verdade eu quero que você grave na sua mente, não importa quantos anos você tem. Ele diz que é o Espírito dentro do homem que lhe dá o entendimento. O sopro do Todo-Poderoso é onde reside a sabedoria. E aí ele fala: olha, eu também busco a Deus, e agora eu vou falar é pelo Espírito, não é mais por sabedoria. Vocês são sábios, eu não sou tão sábio quanto vocês pela avançada idade que vocês têm, eu não tenho a experiência que vocês têm, mas eu vou falar pelo Espírito do Senhor. Amém? Glória a Deus pela vida desse homem. Então no versículo 8 do capítulo 33 ele começa: para Jó, você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Você disse: eu estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo Deus procurou em mim motivos para inimizade. Deus me considera seu inimigo. Deus acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo: você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que ele não te responde as palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, seja em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens.
e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos seus ouvidos, aterrorizá-lo com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar a cova, a sua alma e a sua vida da espada. Amém? Eliú estava dizendo a Jó: você está falando tanto contra Deus, mas você está aí vivo, respirando. Eu quero falar para você que este homem, Eliú, ele teve a visitação do Espírito Santo e ele profeticamente falou de Jesus neste livro. Todos os livros do Antigo Testamento testificam sobre Jesus. Leia comigo o versículo 23 do capítulo 33. Havendo, porém, aqui diz, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para lhe ser favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, eu encontrei um resgate para este homem. Oh, glória a Deus! Aqui está falando do plano de salvação de Deus, através de Jesus Cristo, que resgataria-nos da morte para termos a vida eterna. Amém? Então a sua carne se renova, voltando a ser como criança, e ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Isso que Jesus Cristo veio fazer nessa terra, nos redimir do pecado, da escravidão do pecado, e nos restituir a condição de justos para Deus, de homens e mulheres íntegros aos olhos de Deus. Amém? Creia nisso. No 27 ele diz: pequei, Deus vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu mereci. O homem diz para Deus: ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer para a cova, e eu viverei para desfrutar a luz. No 29 ele diz: Deus faz dessas coisas ao homem 2, 3 vezes, para recuperar a sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Amém? Deus nos disciplina, sim, Ele nos disciplina, mas porque Ele quer que nós não pereçamos no inferno. Ele quer que a luz dele venha refugir através das nossas vidas. Amém? Eu e você somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós só temos que permanecer nele, aprendermos com o próprio Deus, a andarmos como seus filhos amados e abençoados. Amém? Eliú continuou. Jó afirma, 34:5. Sou inocente e Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, eu sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa uma ferida incurável. No 9 diz, que Jó diz: não dá lucro agradar a Deus. Misericórdia. Se ele não fosse o homem que ele era, esse homem já tinha descido a sepultura. Amém? Mas ele, na sua dor, ele não enxergava quem Deus era, quem Deus é realmente. Não deixe que a sua dor, o seu problema, tire os seus olhos dele. Fite os seus olhos em Deus e lembre-se a você mesmo quem ele é. Amém? No 12 Eliú diz: não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem te nomeou para governar a
encarregou de cuidar do mundo inteiro. Se fosse a intenção dele, de fato, retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade inteira pereceria toda de uma vez e o homem voltaria a pó. Nós temos que entender o amor e a grandeza de Deus, amados irmãos, porque isso ele falou pelo Espírito do Senhor. E no 35 ele prossegue, versículo 2: você acha, Jó, que isso é justo? Porque você diz: serei absolvido por Deus. Contudo você pergunta para Deus: qual vantagem tenho eu e o que eu ganho se não pecar? Sabe, gente, ele vai mostrando aqui como Jó se perdeu no seu discurso, no seu muito falar, no seu muito querer entender aquilo que ele estava passando. Sabe, amado irmão, aprenda. Quando você estiver na dificuldade, quando você estiver na adversidade, quando alguma porta se fechar na sua vida, não questione Deus. Louve a Deus, adore a Deus, continue dizendo que Ele é o teu Deus, continue dizendo que você vai permanecer firme, porque sabe que Ele é fiel. Continue confiando, continue acreditando, não deixe que a má notícia bata na sua porta e te tire da presença do Senhor, porque nós, longe da presença dEle, não somos nada. E Ele tem nos dado o sopro da vida, porque Ele está fazendo a obra na nossa vida ainda. Quantos livramentos que eu e você já tivemos nessa jornada nossa da terra. Quantas vezes nós sabemos, nós temos a consciência que nós tivemos um triz de um abismo que nós não voltaríamos mais. Você está aqui, está vivo, está feliz, está com saúde, não está no leito de hospital. Você está bem alimentado. Você tem um lugar para repousar a sua cabeça à noite. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Você está alimentando o seu espírito com a palavra de Deus. Creia que Ele é real. Creia em nome de Jesus. Chegamos no capítulo 38, estamos indo para o final da nossa ministração. Deus fala com Jó. Oh glória, que momento precioso quando você perceber, se aquietar e ouvir a voz de Deus, que Ele vai falar com você também. Amém? E o Senhor respondeu a Jó do meio de uma tempestade e disse para Jó: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, como que ele diz, prepare-se como homem que você é. Você está se igualando a mim, Jó. Vou fazer-lhe perguntas e você vai me responder. A primeira pergunta que Deus faz para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Sabe, Deus aqui, tu vai ver que no falar dele é com amor. Ele fala assim: meu filho, você se acha tão sábio, você se acha tão capaz, você se acha tão autossuficiente. Então agora eu vou te perguntar e você me responde. Eu quero saber o que você acha sobre isso, sobre aquilo. Me dá a sua resposta. Quem marcou os limites das suas dimensões da terra? Talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela uma linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? Quem colocou uma pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam? E todos os anos os anjos se regozijavam? Enquanto Deus fazia o planeta? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno?
quando eu vesti de nuvens e dessas trevas o envolvi, quando eu fixei os seus limites e coloquei portas e barreiras, quando eu disse para o mar, até aqui você pode vir, além desse ponto não, aqui eu faço parar as suas ondas orgulhosas. Eu se fosse você hoje antes de dormir, eu lia todo o capítulo 38, 39, 40, 41. No 40, no 7, versículo 7, Deus continua falando: prepare-se como simples homem que tu és. Eu te farei perguntas, você vai me responder. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Uau! Essa é para mim e para você, sabe? Como às vezes a gente fala, meu Deus está sendo injusto. Ui, Jesus, misericórdia de nós. É só por Ele que nós estamos em pé, gente. É só por Ele. Você vai pôr em dúvida a minha justiça. Você vai me condenar para justificar a você mesmo. Seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele. Adorme-se então, esplendor e glória, vista-se de majestade e honra. Oh glória! Como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, como Deus é majestoso, como Ele é Deus. Não tente colocar Deus numa caixinha que você consiga entender, porque Deus é Deus. Eu falo que Deus não é tetrapack, você não consegue encaixotar Deus. A sua lógica humana, a sua sabedoria humana não consegue explicar Deus. Ninguém explica Deus, amém? 42. Depois que Jó escutou tudo isso que Deus falou, como eu creio que você ainda vai escutar essa noite, porque você ainda vai ler esses capítulos, Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu amo quando Jó volta ao seu eixo. Sabe, a adversidade, os problemas, as dores nos confundem. Jó começou bem lá no capítulo 1 e 2. Em tudo o que sofreu, Jó não pecou, Jó não blasfemou contra Deus. E aqui agora, quando nós ouvimos a voz de Deus falando conosco, por isso que você temos que ler a palavra, porque Ele fala conosco através da palavra, amém? E aí Jó volta para o eixo, e ele lembra quem Deus é, e ele fala: eu sei que teus planos, Senhor, não podem ser frustrados. Como que ele diz: por que eu fiquei tão desesperado assim? Tu perguntaste: quem é esse? Olha como Jó lembrou, que está lá no capítulo 38, quando nós começamos, quando Jó começou a responder, quando Deus começou a responder para Jó. Você perguntou: quem é esse que obscurece o meu conselho sem nenhum conhecimento? Certo é que eu falei de coisas, Senhor, que eu nada entendi, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido falar a seu respeito, mas agora, Senhor, os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó e da cinza. Vou ler o versículo 8 para a gente lembrar muito, do 42. Deus chama os 3 amigos de Jó e fala assim: vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem o holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Eu não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram, falar sem saber as coisas de Deus. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz Bildade, Zofar,
fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor atendeu a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, lhe deu em dobro tudo o que tinha antes, em dobro. Todos seus irmãos e irmãs, todos que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele na sua casa. Guarda isso no seu coração. Quando você ouvir Deus falar e você saber que Deus é poderoso para cumprir todos os propósitos dele na sua vida, apesar de toda a dificuldade que você está passando, as pessoas vão vir à sua casa para ouvir você falar. Amém? Você vai ser honrado, porque você passou a adversidade, você conheceu o Deus poderoso, não mais só de ouvir falar quem Deus era, mas agora os teus olhos estão vendo quem Deus é. Amém? Eles os consolaram, confortaram, deram ainda coisas para ele. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Aí diz tudo que ele teve, os filhos e as filhas que ele teve, todos de novo. E diz no 16: depois disso Jó viveu ainda 140 anos, viu seus filhos, os descendentes dele, até a 4ª geração, e morreu em idade muito avançada. Glória a Deus. Fique em pé. Eu espero que a ministração dessa noite tenha feito você tirar os olhos de você mesmo, tenha feito você tirar os olhos das suas circunstâncias, tenha feito você tirar os olhos da sua vida terrena. Eu espero que a ministração dessa noite tenha revelado, tenha tirado as escamas dos seus olhos, para que você enxergue quem Deus é. Você pode ter ouvido muitas coisas de Deus, mas você precisa ver a face de Deus na sua frente, na sua vida. Você precisa fitar os seus olhos em quem Ele é. Deus eterno, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é fiel para nos guardar até o final. A palavra do Senhor diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3: porque Ele é fiel de nos manter firme e nos guardar. Amém? Amém. Se você tiver uma vida comprometida com Jesus Cristo, Ele vai te tornar um homem íntegro. Ele vai te cobrir de honras. Você será um homem honrado aonde você for. Você será uma mulher sábia aonde você estiver. Não a sabedoria humana que a humanidade possui, mas a sabedoria que vem do alto. Você terá os conselhos do Senhor para sair da sua boca. Creia que Ele é fiel e que Ele é capaz, Ele é poderoso de fazer esta obra na minha e na sua vida. Creia em Deus, somente em Deus, olhe somente para Ele. Não deixe que a adversidade tire a adoração que você deve a Deus dos seus lábios. Busque a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, porque é um caminho que só vai te dar paz, alegria e justiça. Amém? Amém. Ai, querido e amado Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, para que as escamas dos olhos dos meus irmãos que ouviram essa palavra, Senhor Deus, caiam agora em nome de Jesus. Que os olhos dos meus irmãos sejam revelados somente para ti, Senhor, para quem tu és. Que eles fitem
a Ti, Jesus, para o resto das suas vidas. E saibam que Você é poderoso para fazer eles andarem em boas obras que Você determinou que eles andassem. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um e declaro que o amor do Pai esteja sobre a vida de vocês, que a graça de Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês, e que a consolação e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.